Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over
farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, a tua mão direita, há delícias perpetuamente. Portanto, com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, proclamai quão excelso é o seu nome. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitantes de Sião, porque grande é o Senhor, o Santo de Israel, no meio de ti. Amém? Que Deus abençoe sua vida em mais um culto que nós estamos começando. É um privilégio muito grande a gente estar aqui. Deus tem sido muito bondoso conosco, tem nos sustentado durante todo esse tempo, e é um momento muito especial esse pelo qual estamos passando agora, de prestar culto ao Senhor, e que você então possa, nesse momento, mais uma vez, voltar o seu coração e a sua mente para o Senhor, para que nós possamos louvar Ele de uma forma muito especial, e para que esse culto seja também um refúgio para nós, em meio a tudo que temos vivido. Amém? Então feche o seu olho, vamos orar ao Senhor, consagrar o nosso coração e a nossa vida a Ele. Feche o seu olho. Querido Deus, louvado seja o Senhor, ó Pai, por mais essa oportunidade que temos de estar aqui, Senhor, cultuando ao Senhor. Isso tem sido um momento muito precioso, tem sido um momento muito aconchegante para nós, ó Pai, onde podemos nos lembrar, ó Pai, de tantas coisas que vivemos com o Senhor, podemos nos lembrar de tantas coisas que o Senhor fez e faz nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, muito obrigado por esse privilégio, ó Pai. Eu quero pedir que o Senhor possa nesse momento sondar o nosso coração, ó Pai, e perdoar os nossos pecados, Senhor, perdoar, a Deus, as nossas falhas, tudo aquilo que tem te desagradado, Senhor, e que nós possamos, através do louvor ao Senhor, do louvor ao Teu nome, também ter o nosso coração, ó Pai, cheio da Tua presença, ó Pai, e da Tua palavra. Nós Te louvamos muito, Senhor, porque temos a salvação, ó Pai, mais do que qualquer coisa que o Senhor possa nos dar, ó Pai, mais do que qualquer bem, do que qualquer coisa nesse mundo, está, ó Deus, a salvação que o Senhor nos deu, e por isso nós Te louvamos, ó Pai. Nosso coração fica muito alegre por poder louvar ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus oramos, amém. Amém. E é isso que vamos fazer, vamos louvar ao Senhor agora através das músicas, amém? É
adoramos aquele que é a água da vida, fonte de água viva, e nenhum lugar é o mesmo depois que essas águas passam por ali. Nenhum coração é o mesmo depois que Jesus habita nele. E glórias a Deus por isso, porque a nossa vida não é mais a mesma. Amém? Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
Glórias a Deus. E que você possa deixar então Cristo guiar a sua vida, guiar os seus passos, guiar o seu caminho. Que o nosso Salvador possa ser realmente o pastor que guia a sua vida, que mostra a você o caminho, que você possa seguir isso. Amém? Nesse momento então você pode contribuir com o seu dízimo e a sua oferta. Como a gente tem dito, você pode fazer através da transferência ou depósito bancário. Ou então, se você não puder fazer dessa forma, a tesoureira vai entrar em contato com você e retirar na sua casa, tá bom? Já andaste só em tristezas, já choraste na
Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos mais uma vez, ó Pai, na tua presença. Que nosso coração, ó Pai, esteja voltado ao Senhor, ó Deus, e com o desejo, ó Pai, que o Senhor esteja nos guiando a cada dia, ó Pai, esteja nos ajudando a estar, ó Pai, nos teus caminhos, a não desviar jamais, ó Pai, do teu olhar, ó Deus. Que o Senhor cuide das nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor também, ó Pai, olhe para cada irmão que está neste momento nas suas casas, ó Deus. Aqueles que talvez estejam passando por dificuldades, ó Pai, que o Senhor venha intervir, ó Deus, venha entrar com providência, venha ajudar cada um, ó Pai. Aqueles que talvez se sintam depressivos, ó Pai, desanimados, ó Pai. Que esse culto, ó Pai, que esses louvores entrem no coração de cada um, ó Pai, e venha transformar e venha trazer alegria, ó Pai. Te agradeço, Senhor, por esses dízimos e ofertas que foram entregues no teu altar, que eles sejam, ó Pai, utilizados da melhor forma na tua obra, ó Pai, e que principalmente, ó Deus, venha também, ó Deus, ajudar outras pessoas e fazer com que, através do dinheiro, dos nossos bens, ó Pai, outras pessoas venham te conhecer e que eles sintam, Senhor, esse nosso amor por eles também, ó Pai. Graças te dou por esse culto, por tudo que temos ouvido e aprendido. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ao amanhecer, te buscarei de todo o coração, te louvarei. Ao amanhecer, te buscarei de todo o coração, te louvarei, te louvarei, te louvarei. Ao amanhecer, te louvarei, te louvarei, te louvarei, de todo o coração, te louvarei. Ao entardecer, te buscarei, de todo o coração, te louvarei. Ao entardecer, te buscarei, de todo o coração, te louvarei, te louvarei, te louvarei. Ao entardecer, te louvarei, te louvarei, te louvarei, de todo o coração, te louvarei. Te louvarei batendo palmas, te louvarei mexendo os pés, te louvarei com minha vida, e mesmo se eu pular assim também te louvo, assim também te louvo, assim também te louvo. Te louvarei batendo palmas, te louvarei mexendo os pés, te louvarei com minha vida, e mesmo se eu falar assim também te louvo, assim também te louvo. Te louvarei, te louvarei. Ao amanhecer, te louvarei, te louvarei, te louvarei, de todo o coração, te louvarei, te louvarei, te louvarei. Ao entardecer, te louvarei, te louvarei, te louvarei, de todo o coração, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei. Boa noite, irmãos. Como é que estão vocês? Tudo bem?
Uma alegria estar com vocês aqui de novo. A gente teve uma semana de muita vitória, graças a Deus, mas também uma semana de muita batalha, muita luta para alguns irmãos, principalmente para a família do nosso irmão Osias. Nós não tivemos a condição de falar isso da semana passada, porque ele morreu depois que a gente tinha feito o culto, mas os irmãos já devem estar sabendo disso, né? O nosso irmão Osias, membro da nossa igreja, ele faleceu na semana passada, e a nossa oração, e você deve orar pela família, para que Deus abençoe e console os corações. Eu estava lá, representando a nossa igreja, e estivemos conversando com a família, e orem por eles, para que Deus traga sobre eles o consolo. Ficamos sabendo de várias outras pessoas, não da nossa igreja, claro, né? Mas várias pessoas, a gente tem comentado aí, né, que alguns estão tombando por aí, alguns parentes, inclusive, de membros da nossa igreja. Orem por eles, né? Que Deus abençoe, console os corações e que Deus mantenha a distância, né, do nosso povo desse mal que está correndo por aí e nos livre dessa doença, tá bom? A gente tem orado muito por isso, fiquem firmes aí no Senhor e confiem no Senhor, tá certo? O Senhor é nosso Deus e se a doença nos levar, né, vamos na pior das hipóteses acontecer isso, afinal é para isso mesmo que a gente está com o Senhor, não é? Para viver e para morrer, principalmente. Eu sempre falo que a gente pode viver sem o Senhor, o que não dá é para morrer sem Ele, né? Vivendo sem Ele, tem muita gente por aí vivendo sem Ele. E está vivendo, não é verdade? Agora, morrer sem Ele, não, isso realmente é um perigo, e graças a Deus nós não corremos este perigo, tá certo? Confie no Senhor, sirva a Deus, faça a sua parte, relacione-se com o Senhor e espere o melhor do Senhor, amém? Vamos lá, vamos ler o texto que vai servir de base para a nossa meditação hoje, que é Zacarias capítulo 11, versículos 7 a 14, tá bom? Eu queria falar um pouquinho mais sobre o Jesus de Zacarias. Eu já falei que o Jesus de Zacarias se chama pastor, né? Zacarias, ele gosta dessa expressão do pastor, e é interessante que o Messias, né, que é o pastor. Deus já foi comparado com o pastor em outros textos da profecia, mas Zacarias, quando fala do pastor, ele não fala de Deus, ele fala do próprio Jesus e do seu ministério, comparando então Jesus com a figura de um pastor. Eu quero falar um pouquinho mais sobre essa figura hoje, agora em Zacarias 11, de 7 a 14, ok? Leia comigo, ou então fique atento aí à leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Eu, pois, apacentei as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça e a outra chamei união, e apacentei as ovelhas. E destruí 3 pastores num mês, porque me enfadei deles, e também eles se enfastiaram de mim. Então eu disse: Não vos apacentarei mais. O que morrer, morra. E o que for destruído, seja destruído. E os que restarem, comam cada um a carne do seu próximo. E tomei a minha vara, graça, e a quebrei, para desfazer o meu pacto, que tinha estabelecido com todos os povos. Foi, pois, anulado naquele dia. Assim, os pobres do rebanho, que me respeitavam, reconheceram que isso era a palavra do Senhor. Então eu lhes disse: Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário, 30 moedas de prata. Ora, o Senhor disse: Arroja isso ao oleiro, este belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Se você reparou bem, é um texto bastante trágico esse, né? Não vamos nem pedir o amém, porque quando a gente lê um texto muito trágico, não é muito recomendável pedir o amém, tá certo? Tem que pedir, se vai pedir alguma coisa, é melhor pedir misericórdia, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender, então, esse texto. Vamos orar neste momento? Senhor, é o que acabamos de falar, ó Pai. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra e que ela seja muito real em nossas vidas e naquilo que ela significa para nós. E eu peço isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, todo mundo conhece no Novo Testamento a figura de Jesus, quando ele descreve a si mesmo como o pastor. Quem é que não conhece aquele versículo onde Jesus diz: Eu sou o bom pastor, né? Muito famoso, e certamente você conhece essa figura. Bem,
O que talvez você não sabia é que Jesus tirou essa ideia de Zacarias, né? Foi Zacarias quem disse que Jesus seria um rei e que esse rei seria um pastor. O Messias de Zacarias é retratado como um pastor, um rei pastor. A figura, né, essa ideia de pastor, ela quer passar para o povo a ideia de bondade, já que o pastor, como hoje, né, e na época bíblica ainda muito mais, a ideia e a figura do pastor era a ideia de bondade. Quando se queria falar de alguém que era bondoso, costumava-se falar que ele era um pastor de ovelhas, e o pastor simbolizava, portanto, a bondade, a gentileza, a amabilidade, essas características de fraternidade e de bondade. Agora, no capítulo 11, Zacarias mostra uma coisa muito interessante. Ele vai falar uma coisa nova, né? Algo bem curioso, é que o pastor ele é rejeitado, o que é estranho, porque se ele é uma figura amável, gentil e bondosa, como é que ele pode ser rejeitado? Um rei, você rejeitar um rei mau, talvez até não seja tão difícil, não é? Imagina aí um presidente do Brasil que seja muito ruim, né? Eu não vou citar nomes aqui para não ofender a sua consciência política, mas pense em alguém que tenha sido ruim, ruim mesmo, ruim que eu falo é ruim, bicho ruim mesmo, né? Um coração ruim, que mata indiscriminadamente. Imagina que você conheceu um presidente assim, né? Você rejeitar um presidente assim, até que não é tão difícil, porque afinal ele é ruim. E como ele é ruim, você pode ser ruim com ele também, não é verdade? Mas como você rejeita alguém que tem autoridade, alguém que é o governador, ou que tem autoridade e você está sob essa autoridade, e essa pessoa ela é bondosa? Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus foi um rei bondoso e apesar da sua bondade, ele foi rejeitado. Essa rejeição é mostrada aqui no texto de Zacarias. Tem pelo menos 2 momentos em que Zacarias mostra essa rejeição. Primeiro, quando ele assume o trono. Quando ele assume o trono, havia um monte de pastores, ou seja, governadores muito ruins. O texto fala que eles pegavam as ovelhas, esses governadores, e matavam as ovelhas para comer a carne delas, né? Então, a ideia é que os pastores eram ruins, eles eram assassinos, criminosos, pessoas muito más. Quando o rei Messias, o rei pastor, assume o governo, então ele mata esses pastores, né? E o texto fala que apesar dele ter feito isso, o povo se enfastiou dele. Eles ficaram cansados do rei pastor, do rei Messias. O texto diz, não é, que apesar dele ter matado esses pastores ruins, apesar dele ter sido bondoso fazendo isso, o povo o rejeitou. Destruí os 3 pastores num mês, diz o texto, porque me enfadei deles, e também eles se enfastiaram de mim. Não os pastores que ele matou, mas o povo, né, que é o assunto aqui do texto, tá certo? O povo se enfastiou de Jesus. Em outras palavras, o povo não gostou de Jesus. Ele foi bondoso, ele foi maravilhoso, ele fazia curas, ele tinha um ensino maravilhoso que falava do bem, da bondade, e apesar disso, as pessoas não gostaram dele. Isso é um fato até hoje, né? Apesar de Jesus falar do bem, de coisas boas, de falar de coisas que tratam do lado bom da vida, né, e do bem, mas as pessoas simplesmente não gostam dele. Só pode ser porque elas devem ter alguma coisa de muito ruim no coração, não é verdade? Um outro texto que fala isso, né, é um texto onde ele diz, e eu disse, aliás, quando ele destrói os pastores e o povo se cansa dele. Olha a resposta dele. Então eu disse, a resposta do rei pastor, não vos apacentarei mais, o que morrer, morra, o que for destruído, seja destruído, e os que restarem, comam cada um a carne do seu próximo. Vejam que a ideia é de que eles não gostaram do rei pastor, e o rei pastor então reage, né? Fazendo algo de ruim, né? Desprezando agora então o rebanho. O segundo momento em que é retratado esse desprezo do povo para com o rei pastor é quando ele vai ser pago. Como ninguém gosta dele, as pessoas não gostaram dele e o rejeitam, então Deus fala para ele o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, desiste do seu ministério. Você não é bem visto, você não é bem quisto, as pessoas não gostam de você, então desiste, sai desse ministério e vai para outra, tá certo? Abandona, esse povo não merece você. Mas antes de sair, Deus diz, pede o salário, veja quanto você merece, e eles vão pagar agora o seu salário, o salário de governo, né? E aí ele vai lá então e pergunta para o povo, olha, eu vou embora, não quero mais ficar com vocês, vocês não me querem,
e se vocês não me querem, eu também não quero mais ficar com vocês. Me paguem quanto vocês me devem, um aviso prévio, né? E eles então medem quanto eles devem para o rei pastor. E a medida, a conta que eles chegam, do quanto eles vão dar a ele, é 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era um valor muito pequeno. E Deus, ele acha que foi uma ofensa, né? Na verdade, a ideia do texto é que as 30 moedas não seria um valor baixo, simplesmente, mas seria o insulto que o povo faria para o rei pastor. Seria como pagar um salário muito baixo. Isso é o que você merece, eles estão dizendo. E dão então um valor muito pequeno para ele. O valor é tão pequeno que o próprio Deus fica nervoso, né? E ele fala então para o seu servo, o rei pastor, que fica ofendido com isso e fala: olha, esse valor que você recebeu é muito pequeno. Eles estão ofendendo você e na verdade estão ofendendo a mim. Pega esse valor e joga para o oleiro. Por que jogar para o oleiro? Ele deveria jogar para o oleiro, porque o oleiro é que faz o objeto mais barato que se tinha, que era o vaso. O vaso era o objeto mais barato para se comprar. É como assim, olha, com o valor que vocês me deram, só dá para comprar um vaso, é o que dá para comprar, porque não dá para comprar mais nada, né? A mesma coisa se vocês pagar para uma pessoa, um empresário pagar para uma pessoa um salário, só dá para comprar, sei lá, dá para comprar um pãozinho, por exemplo, né? Não dá para fazer mais nada com isso, você não pode viver com isso. Então ele joga ao oleiro para mostrar, ou ele deveria jogar ao oleiro, para mostrar que o valor era um insulto. Agora o que é interessante é que ele não joga no oleiro, né? Ele não joga para o oleiro, ele joga no templo, esse valor de 30 moedas de prata, ele joga no templo, e nós vamos ver daqui a pouco por que ele não joga para o oleiro, mas ele joga no templo, tá bom? Muito bem, então o texto fala sobre essa rejeição de Jesus. Jesus não foi aceito. Lá em João diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Portanto, em Zacarias nós temos com todas as cores a rejeição do Messias, tá certo? O texto ainda não disse, mas vai falar daqui a pouco, que além de rejeitá-lo, depois, né, em seguida, o povo vai pegá-lo na mão e o povo vai acabar, inclusive, matando o rei pastor, né? Essa ideia de que o Messias ia acabar morrendo é uma ideia nova na profecia. Antigamente não se falava isso. Na época de Moisés, por exemplo, até na época de Davi, não se falava que o Messias ia morrer. Todo mundo sabia que o Messias viria. E Zacarias, ou Isaías, trouxe à tona um elemento novo. Isaías disse que o Messias iria morrer. Isso foi uma coisa nova, até mesmo para o Velho Testamento, né? De que o Messias deveria morrer. A gente tem algumas dicas em Salmos, mas foi Isaías quem disse com todas as letras que ele morreria, e o pior, quem mataria ele seria o próprio povo de Deus. O Messias, portanto, seria rejeitado, e ele acabaria morrendo pelas mãos do próprio Israel. Aqui não fala da morte de Jesus ainda, né? Zacarias vai falar dela, mas vai falar um pouquinho mais para frente. Mas ele fala da reação que Jesus tem, ou que o Messias tem, diante dessa rejeição, diante do fato de que as pessoas não o querem. E qual é essa atitude de Jesus? O texto mostra isso no versículo 7. Tomei para mim, aliás, eu vou começar a história do começo, né? O que Jesus faz? Para entender a reação de Jesus, eu tenho que entender uma outra coisa. Quando ele assumiu o trono, ele pegou 2 varas. Ele não era um pastor, um rei pastor? E o pastor não usa uma vara para conduzir a ovelha? Pois é, o rei pastor, ele pega 2 varas. A primeira vara ele chama de graça. E graça, então, significa o relacionamento entre Deus e o povo. Significa que Deus está sendo bom para o povo. E pega uma segunda vara chamada união, que com essa vara ele vai unir o povo, principalmente unir Israel e Judá, que estavam então divididos, né? Israel e Judá eram nações divididas, independentes, então ele iria unir essas 2 nações. Qual é a reação então do Messias diante da rejeição que as pessoas têm por ele? A reação dele incrivelmente, né? Ele pega as 2 varas, tanto a graça quanto a união, e ele quebra as 2 varas. Quando ele quebra a vara da graça, ele quebra o contato das pessoas com Deus. E quando ele quebra a vara da união, ele quebra o contato das pessoas umas com as outras. Estranha essa história, não é? É uma história, é uma parábola sobre o Messias, uma parábola sobre Jesus. Tem muitas semelhanças com a história de Jesus. Talvez a mais surpreendente é que aí 400, né,
450 anos mais ou menos antes de Cristo, Zacarias está prevendo por quanto Jesus seria vendido por Judas. Se você se lembra bem, Judas, ele traiu Jesus, e o valor que ele ganhou por ter traído Jesus foram exatamente 30 moedas de prata. Então ele já está prevendo aqui o valor das 30 moedas. Não houve esse pagamento, né, na história de Jesus, ele não recebeu o pagamento do povo, mas o valor se refere à traição de Judas e o valor que Judas recebeu. Jesus também não jogou, ou Judas não jogou aquele dinheiro na casa do oleiro, ele jogou no templo, assim como o Messias, né, aqui de Zacarias, que joga no templo. Deus manda ele jogar para o oleiro, mas ele joga o dinheiro no templo. E curiosamente, Judas também jogou o dinheiro no templo. Ele foi até o templo e jogou para os sacerdotes, não é verdade? E é interessante que esse dinheiro, né, que Judas ganhou, ou que ele ganhou da sua traição, esse dinheiro acabou sendo comprado com ele um campo. E que no início, quando ele foi comprado, ele se chamava o Campo do Oleiro. Olha uma outra curiosidade. Mais tarde, Judas se enforcou e se matou nesse campo, e o campo acabou mudando de nome, se chamou Acéldama, que significa campo de sangue. Mas, na verdade, primeiramente, ele se chamava o Campo do Oleiro. Bem curioso, né? Aqui os detalhes. E o Messias aqui de Zacarias tinha sido ordenado a ele que jogasse o salário para o oleiro. São algumas semelhanças, para vocês terem uma ideia de que profeticamente, a profecia aqui não é exata, mas profeticamente ele está tentando compreender aqui a história do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele mostra a Zacarias alguns detalhes impressionantes sobre essa figura de Jesus e a maneira como Jesus age. E eu quero destacar uma delas aqui. É que quando Jesus fala, eu sou o bom pastor, talvez a primeira ideia que vem na nossa mente é que ele está falando isso porque ele é bondoso. E ele é mesmo, não vamos tirar essa ideia, né? De fato ele é bondoso. Mas a ideia de Zacarias, quando fala do pastor, não é apenas para mostrar a bondade do Messias, mas para mostrar o fato de que, apesar dessa bondade, ele foi rejeitado. Ele era bondoso, o que torna ainda mais incompreensível o fato de ele ter sido rejeitado. Como é que ele é rejeitado se ele é tão bom? Então, quando Jesus diz para os seus contemporâneos, eu sou o bom pastor, ele está querendo dizer com isso o seguinte: eu sou o pastor de Zacarias, que sou bom para vocês e vocês serão ruins para mim. Agora, eu queria enfocar, e Zacarias enfoca aqui, né, no caso, não a reação daquele que rejeita a Jesus. Eu vejo muita gente rejeitar Jesus e eu já sei, né, o que acontece na vida dessas pessoas. Aqui é o outro lado da moeda. Como é que Jesus reage com aqueles que o rejeitam? Eu queria mostrar para vocês essa ideia de Zacarias, de qual é a reação de Jesus quando ele é rejeitado, quando o pastor é rejeitado. E vejam vocês que ele não continua sendo bondoso, não é? As pessoas são más com ele e ele é bom. Mas se as pessoas então, elas, né, não cedem na sua maldade e não o servem como o Senhor que ele é, então ele reage. E olha que interessante a reação dele. Ele quebra as duas varas que ele tem para reger o seu povo, a vara da graça e a vara da união. Eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre o fato dele quebrar a vara da graça e a vara da união na vida daquele que o rejeita. O versículo 10 diz: tomei a minha vara graça e a quebrei, para desfazer o meu pacto que tinha estabelecido com todos os povos. Quando ele quebra a vara da graça, ele quebra o pacto que as pessoas têm com Deus. Quando ele quebra o pacto, ele quebra, na verdade, o relacionamento que as pessoas têm com Deus. Quando isso acontece, né, o que acontece então quando ele quebra o pacto, ou seja, quando ele quebra o relacionamento com Deus? As pessoas são entregues à sua própria sorte, ao seu próprio destino. É por isso que o texto fala: o que morrer, morra, e o que for destruído, que seja destruído. É mais ou menos como o pai ou a mãe que deixa o filho seguir o caminho dele. Geralmente os pais e as mães, eles interferem nas vidas de seus filhos. Eles não deixam os filhos fazer o que eles querem. Não deixam os filhos fazerem qualquer coisa. Pelo menos
Os bons pais são assim, não é verdade? Isso é uma graça que os pais fazem. Não é fácil fazer isso, né? Quem é pai sabe que são atitudes difíceis que os pais tomam. Quando eles têm que podar, ou limitar, ou até mesmo desviar o caminho de seus filhos, porque sabem que estão no caminho errado. Mas é uma graça, porque quando os pais fazem isso, eles livram os seus filhos das armadilhas da própria vida. Livram seus filhos da morte. Livram seus filhos da própria morte. Lá em Provérbios fala, né, de que o pai que não poupa a vara para o seu filho, ele livra o seu filho da morte. Quer dizer, o filho apanha um pouquinho hoje, mas amanhã ele se livra da própria morte, né? A gente vive numa sociedade que não pode mais bater, não é verdade? Não pode mais bater, mas será que isso não poderia causar um dano muito maior mais tarde? Porque uma pessoa livre, né, uma pessoa que se sente livre para fazer o que quer e que não tem limites nas suas ações, essa pessoa vai acabar se dando muito mal na vida. Vai acabar morrendo de fato, não é verdade? É uma graça que Deus interfira na nossa vida, que Ele intervenha para mudar o nosso destino, para tirar a gente de um caminho ruim e colocar a gente em um bom caminho. Essas ovelhas, vejam, o verso 7, o verso 4 e o verso 7, diz que quando o Messias assume o trono, ele assume o trono para cuidar de ovelhas que são destinadas para a matança. Destinadas para a matança. As pessoas que nascem já em pecado, e todos nascem no pecado, elas já nascem destinadas para a matança. É uma graça de Deus que Ele interfira na nossa vida para mudar o nosso destino, para mudar a nossa sorte, da morte para a vida. Esse é o trabalho de Deus. Se Deus nos deixar seguir o nosso próprio caminho, nós vamos caminhar para a morte. Naturalmente, todos nós caminhamos para a morte. É muito melhor que Deus intervenha, mesmo que seja para fazer algo ruim na nossa vida, mas que Ele nos livre do caminho da morte. Lembra quando Jesus disse, por exemplo, né, que Ele tiraria um olho? Ele fala, olha, é melhor você perder um olho, é melhor você perder uma mão. Ele fala isso quando ele diz, por exemplo, que o nosso olho ou a nossa mão podem nos escandalizar. É melhor você perder um olho ou uma mão do que você entrar no corpo de corpo inteiro para a perdição eterna. Não é melhor entrar na eternidade sem um olho ou uma mão? Não é que você vai entrar na eternidade sem olho ou sem mão, não é isso. Jesus está dizendo o seguinte, vale a pena perder coisas nessa vida para você não perder o que realmente importa, a tua própria vida, a tua própria vida. Nós nos livramos, através da interferência de Deus em nossa vida, do nosso caminho de morte. E somos colocados em um caminho de vida. Não é à toa que a salvação eterna, ela é chamada na Bíblia de vida, né? De vida. Vida eterna. Por que vida? Porque o contrário disso é a morte. Agora, só tem vida aquele na vida de quem Deus intervém. Isso é graça de Deus. Isso é graça. A palavra fala que Deus repreende aqueles a quem Ele ama. Ele passa um rodo, não é? Ele realmente dá uma rasteira naquele que Ele ama. É muito bom quando Deus nos dá uma rasteira, porque Ele faz isso para o nosso bem. Deus sabe o que é o melhor para nós. Isso é a graça de Deus. E a segunda coisa, a segunda atitude de Jesus, é que Ele quebra a vara união. Quando ele é rejeitado, não apenas ele quebra a graça de Deus. E o que é quebrar a graça? Só para você saber o que é quebrar a graça. Você fica entregue à sua sorte. Você está entregue a si mesmo. O que acontecer, vai acontecer. É por isso que você não pode se rebelar contra Jesus. Porque senão você está entregue à sua própria sorte. Pensa nas coisas de ruim que podem acontecer na sua vida. Pensa no de ruim que pode acontecer na tua família. Pois é, você estava livre disso se você estivesse com Jesus. Mas agora, sem Ele, você perde a graça do Senhor. Não é melhor ficar com Ele? O versículo 14 diz, então quebrei a minha segunda vara, união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Uma das coisas mais maravilhosas que Deus faz em nossa vida é nos dar uma família. É colocar gente ao nosso redor. É obra de Deus. Aliás, é uma das coisas principais que Deus faz em nossa vida. Ele enche o nosso coração de amor e nos coloca junto de pessoas, onde podemos viver uma fraternidade. A fraternidade é obra de Deus em nós. Entre os servos de Deus,
reina o amor, e o amor é fruto do Espírito Santo, e o amor nos coloca então em irmandade, em fraternidade, em comunhão com outras pessoas. Quando nós nos afastamos de Deus, nós também nos afastamos das pessoas. Parece que a comunhão perde o sabor quando nos afastamos de Deus. Você quer ver uma pessoa, por exemplo, que começa a se afastar dos membros da igreja? Já viu quando isso acontece? Já aconteceu isso muitas vezes. Nessa igreja, e eu já vi isso acontecer muitas vezes nas igrejas que pastoreei. Muitas pessoas começam a se afastar. Começa assim, acaba o culto, ele vai embora. Ele não tem mais interesse de conversar com as pessoas. Ele não tem mais alegria de estar com os seus irmãos. Ele não tem mais aquele prazer de estar em companhia daquelas pessoas que dividem com ele a sua fé em Jesus Cristo. Ele perde isso. E aí essa pessoa termina o culto, ele vai embora. De repente já não faz mais questão de estar na igreja, não faz mais questão de ter comunhão com os seus irmãos. Sabe em 90% dos casos o que é que está acontecendo na vida dessa pessoa? Pecado. Em 90%, nunca, irmãos, é impressionante, nunca ou muito raramente é simplesmente uma frieza de amor. Na verdade o que acontece é o pecado. É o que nos leva ao afastamento da obra do Senhor. A gente perde a alegria da comunhão. Porque quando você está junto com os irmãos, mesmo que você tenha pecado em sua vida, na comunhão isso já é consertado. Porque se você está junto com seus irmãos, você é desafiado por eles, você é orado por eles, você pode confessar a eles os seus problemas, você vê o seu irmão e você tem ele como modelo, e você quer uma vida como ele tem, uma vida na presença do Senhor. Não é assim que acontece? E isso é cura para a tua vida. Mas quando nós não queremos cura, a gente se afasta. Quem se afasta do caminho do Senhor, quem se afasta da comunhão com seus irmãos, pode ter certeza, essa pessoa está abrigando o pecado em seu coração. É por isso que Jesus quebra essa vara. Quando ele é rejeitado, ele faz com que as pessoas também não tenham mais comunhão umas com as outras. Você começa a quebrar também a tua comunhão com o teu irmão. Que coisa triste, não é verdade? O Senhor Jesus, quando se sente rejeitado, ele pode fazer isso. E sabe por que ele faz isso? Ele faz isso para as pessoas verem que elas precisam dele. Você precisa de Jesus por dois motivos. Porque você precisa de Deus e porque você precisa de pessoas ao seu redor. Pessoas que estejam com você, que cuidem de você. Você precisa disso. Sabe onde você encontra isso? Relacionamento de alegria com Deus e relacionamento de alegria com teus irmãos, no relacionamento com Jesus Cristo. Não rejeite Jesus, aceite-o na tua vida. Aceita ele no teu coração. Espere muitas bênçãos de Jesus. E sabe quais são as duas maiores? Você vai ter você vai entrar na presença de Deus de cabeça erguida. Você vai se relacionar com Deus e vai se relacionar com os seus irmãos. Irmãos que ele vai colocar no teu caminho e muitas outras pessoas. Ele vai colocar amor no teu coração. E você vai viver a alegria de estar com as pessoas, de amá-las e de ser amado por elas. A tua família precisa disso também. Porque muitas vezes o motivo da desunião na nossa família, o motivo das brigas em nossa família, e fala a verdade se não é assim, me diga se não é assim. Se o motivo de briga entre você e sua esposa, entre seus filhos e vocês, se o motivo de briga entre vocês e seus irmãos, entre seus parentes, primos, tios, não é falta de Jesus na vida de vocês, não é assim? É assim na minha vida. Eu preciso estar em comunhão com Jesus. Não rejeite Jesus. Aceite ele no seu coração. Viva com ele, ande com ele e espere o melhor de Jesus. Ele tem duas coisas lindas para fazer na tua vida. Ele vai te colocar em comunhão com seus irmãos e principalmente ele vai te colocar em comunhão com Deus. Amém? Quero orar contigo, Senhor. Eu coloco agora nossas vidas diante do Senhor. Será que nós estamos rejeitando o Senhor? Olha, Senhor, estamos. Se estamos rejeitando o Senhor, então repreende-nos, ó Pai. Venha, Senhor, passa rasteira em nós, mas não deixa a gente seguir o caminho que a gente está seguindo, porque o caminho que a gente segue, o caminho do coração, o caminho da vontade própria é o caminho da destruição, Pai. Que nunca aconteça na nossa vida o que aconteceu na vida de Israel, aonde o rei pastor, o Messias, acabou abandonando o seu próprio povo à sua sorte. E nós sabemos o que aconteceu, ó Pai. Quando o povo rejeitou Jesus,
quando o povo abandonou Jesus, o próprio Jesus chorou a respeito disso, prevendo sua própria rejeição, e ele disse: dias virão em que teus inimigos entrarão pelas tuas portas e derrubarão os teus muros, derrubarão o templo, derrubarão as casas, derrubarão as vidas. Ó Pai, que triste é quando rejeitamos Jesus. Não há vida fora da comunhão com Jesus. Sem Jesus, o que resta é a destruição e a morte. Mas nós queremos Jesus, nós o aceitamos, e nós o queremos em nossa vida, e queremos amá-lo, e queremos relacionamento com Ele. Queremos conhecê-lo através da palavra, andar com Ele dia após dia e vivê-lo, ó Pai, em nossas próprias vidas. Que o Senhor nos abençoe, nos dê essa bênção e essa graça de andarmos com Cristo. De nossa vontade, ó Pai, naquilo que depende de nós, nós abrimos o nosso coração e recebemos Jesus com tudo o que temos e com tudo o que somos em nossas vidas, para amá-lo e para servi-lo o tempo de vida que o Senhor nos der. Venha a nós, ó Jesus. Venha ao nosso encontro, entra em nossas vidas, entra na vida dos nossos irmãos e enche essas vidas com a Tua presença. Nós o aceitamos, portanto, guia-nos, orienta-nos e reina sobre nós com a vara da graça e com a vara da união, para a glória do Senhor Jesus e para a glória de Deus Pai. Amém. Amém? Que Deus o abençoe, que você tenha uma semana muito abençoada na presença do Senhor, e que o Senhor te guie nessa semana com as duas varas, a vara da graça, o teu relacionamento com Deus, e a vara da união, o teu relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor. Fica na paz do Senhor e que o Senhor o abençoe. Sobre as águas eu vou andar, onde der a tristeza tornou
você tenha uma excelente semana na presença do Senhor e que você possa ser muito usado por Ele. Amém?